Olá! É um prazer ter vocês aqui com a gente. Sejam bem-vindos ao nosso programa Adri e Rafa Corre. No programa de hoje nós vamos trazer a prova que nós prometemos no último TBT do Corre. É, isso mesmo, mas a gente vai ter também no personagem do Corre uma convidada muito especial e ela vem falar de uma maratona inédita. Daqui a pouco a gente vai ver, porque antes vamos conferir essa prova que o Rafa acabou de falar pra gente no TBT do Corre. Nós prometemos na semana passada que traríamos a prova que nós fomos correr lá em São Paulo, é a NB 15K. Isso é diversão ou um surto coletivo com chip e medalha? São Paulo, 15 quilômetros, uma meta. Largou! Fechando o primeiro quilômetro. Até aqui tá tudo bem. Ainda tem gente largando. Começou uma subidinha leve. Saudades da orla. 4 quilômetro. 5,27. Falta pouco, só falta 11. 7º quilômetro. Não sei se vai dar não, hein? Funilzinho. Bora, amor. Bora que nós estamos por cima do viaduto. Bom dia, bora correr! Amor, deixei uma homenagem pra ti aqui em São Paulo. Olha lá o painel, ó. Ó, viu? Quilômetro 12. Seguimos bem. Bem mal. Também é bem. Mas seguimos bem. Último quilômetro. Bora entregar! É agora ou nunca, hein? Nando! Paulinho! Prova concluída, e aí? Será que deu? Destravamos mais uma meta. Que prova incrível, o vídeo já mostrou pra vocês, né? Foi demais viajar e poder correr essa prova. Foi a nossa primeira vez correndo em São Paulo e a gente aproveitou muito, curtiu muito essa prova. Correu também bastante, né? A prova, ela tem largada na Praça Charles Miller, que fica em frente ao Pacaembu e percorre ali as ruas próximas, como a Avenida Pacaembu. E o ponto alto dessa prova pra gente foi correr no Minhocão. Essa prova ela tem quase metade dela acontecendo nesse aí que é um dos cartões postais da cidade. Então dá pra gente perceber ali todo aquele aspecto urbano de São Paulo, a arte urbana, né? Tem painéis pintados. Inclusive eu fiz uma homenagem aí pro Rafael. Mentira, né? Brincadeira, mas tava lá o painel super bonito e a gente aproveitou e se divertiu. Foi muito legal, né? Muito legal. Essa prova ela tem distâncias de 7,5 e 15 quilômetros. É uma prova organizada pela Run Sports, organizadora gaúcha aqui de Porto Alegre, que organiza os circuitos Poa Day Run e Poa Night Run. E nós corremos a distância de 5 quilômetros. Foi muito divertido. O Minhocão, o ponto alto da corrida, né, como a Adri falou, ele tem uma subida bem longa para acessar ele e é um dos pontos mais difíceis da corrida. Mas foi uma prova fantástica. Teve um pós-prova incrível, que teve até show. Foi realmente assim uma experiência fantástica para nós que viajamos daqui para correr lá. Para quem está acostumado a correr na orla, o desafio sempre é a subida, né? Quem treina no plano. Isso. E tem o próximo circuito que eles vão organizar, da NB40, tem a NB42K aqui em Porto Alegre e o próximo NB15K lá no Rio de Janeiro. Quem sabe nós vamos estar lá também, hein? Será? A gente já falou que a NB42 a gente vai participar dos 21 e ela volta aqui pro TBT do Corre, né? Julho. Com a certeza. Próxima, Rio de Janeiro, próxima etapa desse circuito 15K é outubro, né? Fica aí a dúvida, será que vem? Será que vem TBT do Corre em outubro? Não sabemos, mas se tiver, vai rolar aqui para vocês. E falando em rolar aqui, falando em corrida, eu vou dizer para vocês que vem aí uma convidada que vai trazer muita coisa legal sobre corrida, sobre maratona. Ela é jornalista, mas hoje ela não vem falar de notícias, ela vem falar de corrida. Curiosos? Então vamos conferir no personagem do Corre. A nossa convidada de hoje do personagem do Corre, ela é jornalista, empreendedora e maratonista corredora amadora. Ela já correu inúmeras provas entre rústicas e meias maratonas. Correu também 7 maratonas, incluindo uma inédita, que ela vai contar hoje um pouco mais pra gente. Seja muito bem-vinda, Mariana Fritti, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada, gente. Eu que agradeço o convite de participar, que é uma honra pra mim. Muito obrigada. Pra nós também. E eu quero começar te perguntando pra tu contar aí pra quem
está nos assistindo, como que a corrida entrou na tua vida, porque a gente já sabe, tu já deu um spoiler pra gente dos bastidores, que foi num momento bem difícil pra ti, né? Como que ela entrou e como que o esporte te ajudou a vencer esse momento? Eu comecei na corrida a partir de uma depressão, né, na verdade. Eu estava passando por um momento muito delicado da minha vida e eu me dei conta, assim, na academia, né, que eu fazia academia e fazia musculação, e eu me dei conta que o aquecimento, que era a corrida, o aquecimento da musculação, despertava em mim uma sensação muito boa, assim, muito prazerosa, e que eu me sentia muito bem depois daqueles 10, 15 minutos trotando na esteira. E eu comecei a aumentar o tempo do aquecimento da esteira, né, diminuir o tempo da musculação, e eu fui vendo que aquele momento de corrida na verdade me fazia eu me sentir muito bem, até esquecer por todo o momento delicado que eu estava passando. Então foi mais ou menos assim, bem resumidamente, que eu comecei na corrida, assim, e ela me ajudou muito, assim. Eu digo que hoje a corrida foi, acho que, a coisa que mais me ajudou, assim, a enfrentar a depressão, né? Claro, a gente tem todo o acompanhamento de psicólogos, psiquiatras, mas o esporte, assim, eu acho que foi a coisa mais transformadora para mim, assim, que fez toda a diferença, assim. Tanto que depois, eu até hoje, né, na verdade, eu tenho a corrida, sim, como uma aliada da saúde mental, né? Estou estressada, vou lá, corro. Tô passando por um momento difícil, vou lá e corro e ajuda. É uma terapia, assim, sabe? Como dizem, não é uma terapia, mas é terapêutico. Foi mais ou menos assim que começou. Que legal, né? Legal, né? A saúde mental ela é muito importante a gente cuidar dela, e a gente vê como o exercício ajuda muito a questão da saúde mental, né? E justamente queria te perguntar, quando é que tu percebeu que a corrida ela não era só um exercício para ti, mas ela também estava transformando a tua vida? E qual é a tua relação hoje com a corrida mental e com a saúde mental e a corrida? Então, Rafa, assim, logo que eu comecei a correr, eu já me dei conta dos inúmeros benefícios para a saúde mental da corrida. Acho que todo mundo começa a correr, começa a se sentir mais leve, parece que a cabeça funciona melhor até. E assim, como eu falei, eu consegui superar uma depressão, né, com a ajuda da corrida. E até hoje, como eu já falei também, eu tenho a corrida como uma aliada da saúde mental, mas o momento que eu realmente me dei conta, assim, e também me dei conta que eu não ia mais parar de correr, foi justamente assim, quando eu tive, depois dessa depressão, quando eu tive uma recaída, quase uma recaída, 2, 3 anos depois, não lembro exatamente, que mais uma vez o que me salvou foi a corrida, assim. E hoje, claro, depois eu já corro há mais ou menos uns 10 anos, né, assim, desde que eu conto desde o momento que eu fiz a minha primeira prova de corrida, assim. Então, e até hoje, assim, eu tenho a corrida, eu digo, como uma corda de segurança. Essa é uma frase, inclusive, do Murakami, num livro que ele escreveu sobre corrida, que eu uso, assim, pra sempre, que eu acho que define perfeitamente a minha relação com a corrida, uma corda de segurança, assim. E hoje, claro, depois de 10 anos de corrida, né, a gente começa a se desafiar mais, entra a questão do desafio, dos RPs, das maratonas, né, não deixa de ser só uma aliada, a corrida deixa de ser só uma aliada da saúde mental, mas entra como também um desafio, né, pra ti, assim. E eu acho que eu sigo usando a corrida sempre como uma aliada da saúde mental, até porque a gente faz muita coisa, né, em frente, trabalha, enfim, é bom ter, assim, um descanso, uma terapia, e a corrida é isso pra mim. Mas também eu comecei a ver o lado desafiador da corrida, assim, então. E tá sendo maravilhoso. Fazer força, correr por performance, se desafiar, que eu acho que esse é o teu momento, né, agora, né? Também é muito legal, né? Legal conquistar também. Porque eu sempre falo que é uma disputa contigo mesmo, né? Nunca é em relação ao outro, é em relação à pessoa que tu foi ontem, ao corredor que tu foi antes, né? Então isso é muito legal, né? Vencer esses desafios. Exato. E assim, ver o quanto a gente vai evoluindo no esporte é maravilhoso. É uma questão também de autoestima, né? Assim, tu vê a tua evolução, tu atingir e conquistando as tuas próprias metas, né? Que as metas são tuas, só tu sabe. Então, tu acompanhar a tua própria evolução, tu vai conhecendo melhor o teu corpo. Isso pra mim é maravilhoso, assim.
É muito legal, né? Esse desafio nosso com nós mesmos, né? Que a corrida nos proporciona. E tu já correu 7 maratonas, né, Mari? Queria saber, para quem nunca correu uma maratona, qual é a grande diferença entre correr 21 km, que é a meia maratona, para os 42 km da maratona? Muitas. Essa pergunta ela vai direto para aquelas pessoas que estão começando agora e já querem correr daqui a 2, 3 meses uma maratona. Então é importante ouvir quem tem essa experiência, né? E eu falo assim, eu adorei essa pergunta porque quando eu comecei a correr, eu logo me empolguei como muita gente hoje, né? Assim, eu lembro que eu tava começando a correr e aí tu vai correndo, tu vai conseguindo chegar nos 10 quilômetros, nos 15, de repente tu já tá fazendo 18, assim, claro, devagarinho, tudo, né? E tanto que a minha primeira prova de corrida foi uma meia maratona. Imagina, uma meia maratona, uma primeira prova de corrida. E logo depois eu já quis emendar a maratona e o resultado foi o quê? Um monte de lesão. Eu senti que hoje eu olho para trás e vejo que eu não aproveitei o processo do início do esporte, assim, tanto que eu tô treinando pela primeira vez para 5 km agora, né? Depois de 10 anos. Tô fazendo o caminho inverso. Mas é muita diferença entre meia maratona e maratona. Muita gente acha, né, que é só dobrar a distância. Porque meia maratona às vezes a gente termina bem, né, faz um treino até, aguenta. Só que não é. É assim, ó, nossa, é muito diferente, assim. A gente, antes dos 30, tu já sente aperto, já vê que não é só dobrar a distância, né. A preparação é outra. Assim, e não é nem só o treinamento, né? É a questão de a alimentação muda, a tua hidratação muda, tudo muda, tudo muda. Assim, o treino é outro, é muito diferente. Assim, eu digo que para tu treinar para uma maratona, seja para a primeira maratona, para a 10ª maratona, exige uma disciplina, tu precisa abrir mão de muita coisa, que a meia maratona às vezes não, né? Eu falo que ela tem um preço e te exige, te cobra esse preço. Tu tem que estar disposto a pagar esse preço, né? Porque não é barato. Exato, assim, eu não imagino alguém correndo uma maratona, por exemplo, sem treinar, sabe? Que tem gente que acha que isso é possível. Nossa, assim, eu que já corri, né? A gente sabe, chega no 30, no 32, às vezes até antes, né? Nós ainda não tivemos esse desafio de correr a maratona, né? Ainda não nos aventuramos a pagar nessa o preço. distância, né? Porque a gente sabe que a gente já perguntou para vários corredores que vieram aqui, alguns que a gente conhece, enfim, já conversando. E o maior desafio da maratona não é a maratona em si, é o treinamento para te chegar até lá. Porque ele exige muita dedicação, muita disciplina e tu tem que abdicar de várias coisas, um pouco da vida social, da vida familiar, enfim, para te poder alcançar o teu objetivo. Exatamente. E Mari, tu, além de corredora, tu também produz conteúdo, né? Cobre provas. E o que tu vê, assim, que mais te chama a atenção nos corredores hoje em dia? Então, eu acho que todo mundo, né, tem percebido, assim, que a corrida deu um boom gigantesco, assim. Todo mundo tá correndo, né? E eu acho que o que me chama a atenção, acho que é justamente isso, assim, porque eu lembro que quando eu comecei a correr há 10 anos atrás, às vezes a gente ia na orla no sábado e corria sozinho, né? E hoje eu ainda fico surpresa, né? Mesmo que esse boom esteja já há algum tempo aí, acho que desde logo depois da pandemia, né? Eu ainda fico surpresa, assim, com a quantidade de pessoas correndo. E eu acho que isso é maravilhoso, assim, porque, bom, assim como a corrida me salvou, eu fico feliz que ela esteja ajudando e contribuindo para a saúde física e mental de tantas pessoas. E todo mundo que está começando a correr, eu percebo que as pessoas falam isso, assim, nossa, eu sou outra pessoa, sabe? Porque a corrida me ajudou a parar de fumar, a parar de beber. Então, assim, isso é uma coisa que eu acho maravilhoso, né? Chama muito atenção e também as experiências que o esporte está proporcionando, as provas de corrida. Eu acho que, assim, a gente nunca teve tanta prova de corrida em Porto Alegre, né? Ano após ano a gente bate recorde de prova de corrida. E imagina, quando que a gente imaginou, né, que as pessoas iam se reunir, milhares de pessoas todo final de semana, para correr, para se divertir, pais levando filhos
para as provas curtas, assim, virou uma experiência, assim, que eu acho maravilhosa, assim, um estilo de vida, assim, que antes era para poucos e agora tá para muita gente. Hoje é difícil encontrar alguém que não corra. Muito legal, né? E o mais legal é que ainda segue crescendo, né? Não chegou num patamar que estabilizou, ainda segue. Então, mais pessoas estão curtindo correr, estão aproveitando os benefícios que a corrida traz. Isso é muito bom, né? Todo mundo só ganha, né? É muito legal. Mari, falando em começar a correr, eu já vou para outra ponta, né? Agora eu vou falar da Mari maratonista, né? A gente já falou, foram 7 provas, tem 2 aí que são as majors, né? A gente já falou bastante aqui no programa, né? Eu queria te perguntar sobre essas 2 especificamente, porque são aquelas provas desejo de muitos corredores, né? Foi Berlim e Nova York, se eu não me engano, né? Pra tu falar um pouquinho assim, qual foi o ponto forte, o momento mais emocionante dessas provas e te perguntar agora uma curiosidade, se a mandala é um objetivo, eu não sei se tu quer compartilhar também essa informação, né? Mas se é um objetivo para te buscar lá, eram 6, agora tem a 7ª, né? Se é o teu objetivo a mandala tradicional ou a nova mandala, né? Então, já vou começar respondendo essa pergunta, assim. Eu acho que todo corredor sonha com a mandala das majors, né? Em algum dia, nem que seja daqui 30 anos, aí já vão, acho que sei lá quantas provas vão estar no mandala, né? Mas, sim, claro, é um objetivo, claro que eu quero, mas não é um objetivo que eu estou correndo atrás. Assim, eu sou muito assim, quando acontecer, vai acontecer, até porque a gente sabe que ir viajar para majors, né? Eu acho que até... às vezes quando a gente é sorteado, as pessoas perguntam, mas tu ganha viagem? Não, gente, é só inscrição. E a inscrição é bem cara. A gente é sorteado pra ganhar uma vaga na prova, né? Ganha o direito de se inscrever, né? Ganha o direito de se inscrever, mas tem que pagar a inscrição, que é caríssima, a viagem é caríssima. E nas cidades, quando é final de semana de major, a cidade fica caríssima. Então, assim, é um investimento. É realmente assim um investimento, assim, a Nova York, Berlim, quando eu fui sorteada, né? Não tenho índice, não tinha para essas provas, e eu fui sorteada, assim, pensei, vamos se inscrever no sorteio e se der tudo certo a gente vai. E aí quando a gente é sorteada, aquela coisa, bom, agora tem que ir, né? Jogou pro universo, o universo retornou. Exato, aí tem que trabalhar para conseguir. Mas realmente, assim, é um investimento e tá cada vez, acho que, mais difícil, né? Tanto pro sorteio quanto para índice. Mas eu tô correndo, acho que quando a oportunidade vai surgir, ou por um sorteio de novo, ou por um índice, ou, né, de repente, estou disposta a pagar por uma agência. Mas, claro que é um objetivo a mandala, mas eu acho que vai vir no tempo certo, assim. Isso aí, né? Não precisa colocar um prazo, porque daqui a pouco tu fica nessa dependência do sorteio, que não é algo que é uma escolha tua, efetivamente. Então, isso é legal também, curtir o processo, né? Exato. É um dia e tu tem tempo, tu é jovem, vai ter tempo para percorrer e construir essa mandala. E isso é legal também, né? Aos poucos, curtindo cada viagem, né? Porque às vezes tem gente que tem aquela coisa de preciso fazer em 1 ano, né? Em 2 anos fazer todas. Daqui a pouco tu nem curtiu aquele processo, aquela viagem, né? Acho que isso também é bacana, né? E as pessoas são muito ansiosas, né, por essas conquistas. E uma coisa que eu digo, a gente tem tanta maratona fantástica no mundo, tão bacana quanto as majors e tão mais baratas, né? Até perto, assim, aqui em Buenos Aires, até no Brasil, aqui em Porto Alegre, né? Rio, enfim, tem tanta prova legal, assim, que vale a pena, né? Ano passado eu fui pra Amsterdã, assim, não é major, mas é tão maravilhosa quanto major, assim. Eu que corri Berlim e Nova York, assim, comparando as majors com uma prova que não é major, eu vou dizer que não achei tanta diferença, tem diferença em tamanho, mas em organização, em experiência, eu achei tão incrível Amsterdã quanto as majors, assim. Claro, Nova York é mágico, né? Berlim também é uma prova incrível, assim, tudo é mágico, os 42 quilômetros das 2 provas foi mágico, assim, mas realmente tem muita prova tão bacana, né? Mari, tu é embaixadora da Maratona Internacional de Porto Alegre, né? O que essa prova representa para ti e para a cidade? Então, para mim, eu vi as melhores experiências, acho que as mais marcantes, assim, de corrida em Porto Alegre são da maratona, né? Foi como eu tava falando, né? A primeira prova de corrida que eu fiz foi uma meia maratona e foi na Maratona de Porto Alegre, em 2016. E desde 2016 eu participo de todos os anos. Até na pandemia, que não teve a prova mesmo, foi virtual. Foi virtual, participei, assim, eu fiz.
Então eu tenho assim um combinado comigo de todo ano eu participo da Maratona de Porto Alegre. E em 2023 a Olímpicos me convidou e a organização da prova me convidaram para ser embaixadora. E nossa, assim, eu fiquei super feliz, né, porque eu tava começando a minha carreira de blogueira na corrida, né, então assim, foi fantástico. E pra mim, como eu falei, a prova representa muito, mas acho que pra cidade representa muito mais. É acho que um dos maiores eventos que a gente tem na cidade no ano, é um evento gigantesco, assim, que movimenta muito, né, eu acho que as pessoas se unem muito. Pela maratona, não só de Porto Alegre, mas também a da NB. Acho que o esporte, ele une as pessoas, ele movimenta o turista, ele movimenta tudo, assim, só coisas boas, né? E acho que a tendência, que a gente sabe, é cada vez Porto Alegre estar mais ainda no centro da corrida, assim, no Brasil. Acho que todo mundo sabe que a nossa cidade é uma das melhores para se correr no Brasil, né? Com certeza, né? Puxando a brasa pro nosso lado. E eu acho assim que todo mundo um dia tem que ter a experiência de correr em Porto Alegre. Porque para quem busca tempo, ela é uma maratona plana, a temperatura ajuda, o clima ajuda, então é uma prova fantástica, né? Nós vamos nos 21 e vamos te encontrar também nos 21, vai ser a maratona, não pode contar, como é que tá? Não, eu conto, não tem problema, pela primeira vez eu vou nos 10. Ela tá fazendo jus ao que ela falou que ia fazer no primeiro semestre, né? Exatamente, eu decidi esse primeiro semestre descansar um pouco de volume, né? Porque você sabe, maratona e até meia a gente tem que correr muito, assim, exige muito. E aí eu decidi fazer mais provas curtas e nunca corri 10 na maratona, né? Sempre era 21 ou 42. Então tô bem empolgada, assim, tô bem animada com essa nova experiência. A gente vai te encontrar lá, com certeza. Vai ser no mesmo dia. Vai ser. A largada acho que tá meio próxima, assim, né? Quando tá chegando uma, já largou a outra, então a gente vai se encontrar. Vai ser uma prova linda, a gente também já tá na expectativa, é a nossa primeira meia do ano, né? A gente também tá se preparando. Mari, o tempo tá acabando, a gente gostaria de perguntar muito mais, né? Tem muito mais coisas pra gente falar. Fica já o convite para vir em outro momento, falar um pouco mais sobre alguma prova especial ou continuar esse bate-papo, porque foi muito bacana. Obrigada por ter aceitado o nosso convite, né? A gente queria te pedir para deixar o teu @, né? Pro pessoal te seguir lá no Instagram também. Fala pro pessoal aí que tá assistindo qual é. Claro, eu vou ter que soletrar um sobrenome. A gente coloca depois na tela. É @Mariana Fritt. Fritt é FRITSCH. Então sigam a Mari, né? Tem conteúdo bastante bacana, informativo sobre corrida, sempre lá no perfil dela, né? Muito obrigada, Mari. Eu que agradeço, gente. Eu fico honrada pelo convite. Muito obrigada mesmo. Assim, admiro vocês dois, o trabalho que vocês estão fazendo pela comunidade da corrida em Porto Alegre. Obrigada mesmo. Ah, que legal. Você, Mari. Se animaram então aí com o que a Mari trouxe pra gente? Querem correr? Estão na expectativa de alguma prova? Vamos ver o que tem na agenda do Corre para esse final de semana. No sábado, dia 4 de abril, nós temos duas provas. A quarta Ultramaratona Lago Dourado, com 21 e 46 quilômetros, que vai acontecer em Santa Cruz do Sul. E a Corrida e Caminhada do Coelho, com distâncias de 3, 5 e 10 quilômetros, que acontece em Gramado. E no domingo, dia 4, nós teremos a Live Run XP Porto Alegre, com distâncias de 5, 10 e 21 quilômetros aqui em Porto Alegre. E a Corrida de Páscoa, com distâncias de 3 e 7 quilômetros em Dom Pedro de Alcântara. Bom, pessoal, para quem ficou nos assistindo até agora, muito obrigado. O programa de hoje estava muito bom, nós poderíamos ter ficado mais tempo aqui, mas nos acompanhem pela nossa rede social, Adri e Rafa Correm, que lá a gente vai postando mais conteúdo para vocês e trazendo novidades aqui do programa também. E só um convite antes de fechar, 11 de abril tem o nosso treinão, então se prepare, bora correr, vai ser no sábado de manhã no Pontal. Valeu, 8 horas da até manhã. semana que vem. Tchau! Thank you.